Pessoal, outro parâmetro que é estudado na célula fotovoltaica é o que a gente chama de fator de forma. O fator de forma, pessoal, é a relação algébrica e geométrica entre a área retangular da potência máxima, certo? E da célula, no caso, e a área retangular vista pelo produto entre a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito, na curva da corrente em função da tensão, certo? E este parâmetro, pessoal, vai depender tanto da resistência série e também da resistência paralela, ou seja, do valor de cada um, certo? Já que a resistência série e a resistência paralela, como eu já falei, eles podem modificar a curva característica da célula, tá? Tranquilo? Então, o fator de forma, pessoal, é uma razão entre o produto da tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência, dividido pela tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito, certo? Isso daí é o fator de forma. Em termos gráficos, pessoal, nada mais é do que a relação entre esse retângulo aqui, ó, certo? Com esse retângulo aqui. Ou seja, é uma proporcionalidade, o fator de forma é uma proporcionalidade do ponto de máxima potência da célula com relação às características de circuito aberto, quando não tem carga, e de curto-circuito, quando a carga elétrica na célula fotovoltaica apresenta uma tensão igual a zero. Ok? Tranquilo? Então, isso daí é o fator de forma. Quando eu vou modificando as resistências em série em paralelo, esse ponto aqui de máxima potência tende a se deslocar. E aí o fator de forma também tende a ser modificado. Certo, pessoal? Tranquilo? Pessoal, outro parâmetro a ser estudado é o rendimento ou eficiência da célula, certo? Este parâmetro, pessoal, define a efetividade da conversão da energia luminosa em energia elétrica, certo? É a relação entre a potência elétrica produzida pela célula e a potência solar incidente na superfície da célula. Ou seja, o rendimento aí, como qualquer cálculo de rendimento, é o quê? É a relação entre a potência útil dividido pela potência total. Nesse caso, a potência útil ela é representada pela potência potência elétrica, no caso, que foi produzida pela célula, certo? Fotovoltaica, em relação à potência solar emitida em uma determinada superfície da célula, certo? No caso, na superfície da célula, não em uma determinada superfície, no caso, na superfície da célula. Então, o rendimento vai ser o que matematicamente? Vai ser a corrente de curto-circuito vezes a tensão do circuito aberto vezes o fator de forma, dividido pelo quê? Dividido pela área da célula em metro quadrado, certo? Vezes o G, que é a irradiância solar incidente em watt por metro quadrado, certo, pessoal? Beleza? E isso, como eu estou trabalhando em termos de eficiência, eu vou multiplicar por 100 para ter o valor em porcentagem. O produto do numerador aqui da minha eficiência vai ser o quê? A potência de o ponto de máxima potência, ou a potência máxima da célula, certo? Dividido pela área vezes o valor da minha irradiância solar incidente, tá bom? Ok? Então, a unidade de potência da célula, pessoal, é dada em watt pico, devido a essa limitação de eficiência em situações de ensaio padrão STC, certo, pessoal? Então, a célula em watt pico, o valor máximo que ela pode chegar, ou a eficiência máxima que ela pode chegar, ela é controlada em determinadas situações padrão, que a gente chama de situações STC, certo? Ou situações de ensaio STC, ok? Tranquilo? Pessoal, a partir da curva I por V, pode-se determinar a curva P por V, ou seja, a partir da curva da corrente em função da tensão, nós podemos determinar quem é a curva da minha potência em função da tensão, certo? E esta curva P por V determina o comportamento da potência gerada
obviamente, em função da tensão gerada pela célula, tá? Então, pessoal, a curva PV intercepta a curva IV no ponto de joelho, certo? Ou no ponto de máxima potência, que a gente viu lá na curva característica da célula, certo? No ponto de máxima potência ou no ponto de joelho, certo? Então, pessoal, essa curva aqui em vermelho é a curva P por V, ou seja, a potência em função da tensão da célula, ok? E a curva em azul a gente já conhece, que é a curva I em função de V, certo? As duas curvas se interceptam aonde? Se interceptam no ponto de joelho ou no ponto de máxima potência. Tranquilo? Beleza? Pessoal, agora nós vamos partir para o estudo das resistências série e a resistência paralela. Então, pessoal, a resistência série e paralelo são presentes no modelo da célula fotovoltaica real, né, no modelo real, e influenciam na curva I em função de V, certo, pessoal? Estas resistências contribuem para reduzir o fator de forma, certo? E, consequentemente, reduzir a eficiência da célula, tá bom? Vamos começar, pessoal, definindo o que é a resistência série. A resistência série se origina, pessoal, da resistência do próprio material semicondutor, certo? Ou seja, da resistência própria do material, certo? Utilizado na célula e nos contatos metálicos na junção metal-condutor. Então, como eu falei nos slides anteriores, para que ocorra a condução da corrente elétrica pela célula e pela carga, são colocados o quê? Materiais metálicos sobre a camada P e a camada N, certo? Essa junção entre a camada P e esse metal condutor vai provocar também uma resistência, certo? Uma resistência que pode ser considerada uma resistência de interface, ok? E associada também com a resistência do próprio material semicondutor, nós definimos a resistência série da célula fotovoltaica, ok? Galera, o aumento do valor da resistência série irá contribuir para a redução da corrente de curto-circuito, certo, pessoal? Beleza? E também do fator de forma, não é isso? Então, como o fator de forma é o quê? É o VMP vezes IMP sobre ISC vezes VOC. Apesar de eu diminuir isso aqui, eu também vou modificar isso aqui. Por quê? Porque a resistência série vai modificar a forma da minha curva característica, que eu vou mostrar, né, nos próximos slides, certo? Mas essa resistência série, ela não afeta o valor da tensão de circuito aberto, certo? Ela modifica quem? Modifica a corrente de curto-circuito, a curva característica, modificando os pontos de tensão e de corrente de máxima potência, de modo a reduzir o fator de forma e também, devido às perdas, né, as perdas ômicas dessa resistência, eu também vou ter uma redução na eficiência da minha célula, ok? Com o aumento dessa resistência série, ok? Então, aqui, pessoal, a representação das curvas características quando eu vou aumentando a resistência série. Ó. Então, a curva em verde, que é essa daqui, tem em torno de 200 miliohms, certo? A curva superior tem em torno de 100 miliohms e a curva mais acima, essa daqui no caso, né, vai ter em torno de 50 miliohms. À medida que eu vou aumentando a resistência, né, ó, aumentando a resistência, eu modifico a minha curva característica. E o ponto de joelho, ó, vai sendo o quê? Modificado. Ó. A minha corrente, a minha tensão aqui, ó, de máxima potência e a minha corrente de máxima potência vão se modificando à medida que a minha resistência série ela aumenta, certo? Tá meio feio aqui, pessoal, mas dá para entender aqui, né? Que há uma modificação do ponto de máxima potência ou ponto de joelho, certo? Como eu estou modificando a minha curva característica
e também estou modificando, no caso, reduzindo tanto a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência da minha célula, a eficiência da minha célula tende a reduzir, certo? E, por uma explicação mais adequada, quando eu aumento a resistência série, eu vou ter uma maior perda ôhmica nessa resistência. E aí, essa perda ôhmica, no caso, vai ser transformada em calor, que não é reaproveitado. E aí, a eficiência da minha célula tende a diminuir, ok? E aí, eu tenho uma característica aqui, ó, que mesmo aumentando a minha resistência série, a tensão de circuito aberto da célula, ela permanece a mesma, tá? Ok? Pessoal, agora nós vamos estudar a resistência paralela da célula, ok? A resistência paralela, pessoal, é resultado das impurezas e defeitos presentes na estrutura cristalina do material semicondutor, principalmente nas bordas, o que produzem um caminho interno de fuga de corrente, certo? Reduzindo os valores de corrente à medida que o valor se aproxima de zero. Que valor é esse que se aproxima de zero? Da resistência em paralelo, certo? Então, à medida que essa resistência paralela se aproxima de zero, eu vou ter caminhos de fuga de corrente maiores. E aí, a corrente resultante da minha célula, ela tende a ser menor, certo? Também modificando a minha curva característica, assim como a resistência série, tá bom? Tranquilo? Pessoal, esta resistência em paralelo influencia também no fator de forma, modificando o ponto de máxima potência, e eu botei mais aqui, mas e também modifica a tensão do circuito aberto, contrário com relação à resistência série. A resistência série não modificava a tensão do circuito aberto, modificava a corrente de curto-circuito, certo? E a resistência em paralelo mantém a corrente de curto-circuito, certo? Ou seja, a corrente de curto-circuito, ela permanece fixa à medida que a resistência paralela ela é modificada, ok? Tranquilo? E essa característica aparece quando a resistência paralela é muito pequena, ok? Tranquilo? Pessoal, a sensibilidade da célula com relação ao fator de forma e o ponto de potência máxima é mais evidente quando eu tenho o aumento dos valores da resistência série, tá? Ou seja, a resistência série tem um impacto maior em relação às perdas do que a resistência paralela, ok? A manutenção de baixos valores de resistência série é decisiva para o desempenho da célula, sendo obtida por processos de fabricação adequados. Certo, pessoal? Ou seja, aquelas junções entre o material semicondutor e o metal condutor das camadas P e N devem ser bem feitas. O material utilizado, o material semicondutor utilizado, se não for silício, né, deve apresentar uma resistividade pequena, né, para que eu tenha uma melhor condução, ok? Tranquilo? Galera, aqui vamos dizer assim, o comportamento da resistência paralela com relação à curva característica. Então, quando eu tenho a redução da minha resistência paralela, eu tenho uma modificação na minha curva característica. Mas essa modificação ela não é tão acentuada quando nós estudamos o aumento da resistência série. Então, quando eu vou aumentando aqui a minha resistência paralela, o ponto de máxima potência ele tende a aumentar e o rendimento tende a melhorar, certo? Por quê? Porque o fator de forma aí, ele tende a aumentar, tranquilo? Beleza? E eu tenho o quê? A modificação da minha tensão de circuito aberto, mantendo a minha corrente de curto-circuito fixa, certo? Tranquilo? Beleza? Então, se a gente comparar a figura anterior do comportamento da resistência série com relação ao comportamento da resistência paralela, a resistência série tem um impacto maior do que a resistência paralela para a célula fotovoltaica. Tá? Ok?
Pessoal, as células fotovoltaicas são fontes de energia e estas podem ser associadas em série ou em paralelo, de modo a atingir tensões e correntes desejadas. Certo, pessoal? São como fossem baterias que podem ser ligadas em série, certo? Para melhorar a tensão, ou em paralelo para melhorar a produção de carga ou de corrente, certo? Estes arranjos dão origem aos painéis fotovoltaicos que encontramos hoje. Então, as células fotovoltaicas individualmente, elas não têm uma quantidade de uma geração de potência suficiente para alimentar, por exemplo, um equipamento elétrico, mas várias células associadas podem apresentar uma quantidade de potência considerável a ser utilizada para a alimentação de determinados equipamentos e circuitos elétricos, tá? Então, estes painéis, pessoal, no caso, os painéis fotovoltaicos, são arranjos de várias células fotovoltaicas de modo a proporcionar à célula características de tensão e corrente adequadas para uso, certo? Como eu tenho características de tensão e corrente adequadas, eu também vou ter característica de potência também adequada para uso, ok? Pessoal, a associação série de células fotovoltaicas é realizada conectando as células em sequência. O terminal negativo de uma célula no terminal negativo da célula seguinte, ok? Tranquilo? Como se fosse uma associação de resistores, como a gente viu na disciplina de análise de circuitos, tá? Para as células idênticas e submetidas à mesma irradiação solar, a associação série tem por objetivo aumentar a tensão final do conjunto, certo? Ok? E aí, a tensão final do conjunto será o quê? A soma das tensões de cada uma das células associadas em série. Ok, pessoal? Beleza? Então, o objetivo das células ligadas em série é o aumento da tensão final do conjunto. Ok? Ainda considerando células idênticas e com o mesmo nível de radiância, a corrente do conjunto será sempre constante. Então, pessoal, basta a gente associar como os resistores, né? Resistores em série são submetidos à mesma corrente. Células fotovoltaicas em série, assim como baterias em série, vão produzir a mesma corrente entre elas, certo? Tranquilo? Mas a tensão final é uma tensão maior do que uma célula individualmente falando, ok? Tranquilo? Porém, pessoal, a associação série tem por característica o aumento da tensão do circuito aberto com a corrente de curto-circuito fixa, certo? Então, se a corrente que transita pelas células é a mesma, a corrente de curto-circuito é fixa. E a tensão do circuito aberto final será maior do que a tensão do circuito aberto de uma célula vista individualmente, ok? Então, temos aqui, ó, um gráfico que representa a célula, né, sozinha, né, células A e B sozinhas, e quando elas são associadas, eu tenho aqui a curva verde, né? Eu vou ter um aumento aqui da minha tensão de circuito aberto, mantendo aqui a minha corrente de curto-circuito fixa, ok? E também eu vou ter uma modificação no meu ponto de joelho, certo? Porque eu modifiquei o valor da minha tensão e da minha corrente de máxima potência. Tranquilo? No caso de associação de células com diferentes correntes de curto-circuito, pessoal, a corrente do conjunto será limitada pela menor corrente, certo? Então, eu posso ter, por acaso, células fotovoltaicas com características diferentes, certo? E células com características diferentes vão ter correntes de curto-circuito diferentes. E aí, o conjunto ficará limitado em termos de corrente de curto-circuito pela menor corrente de curto-circuito do conjunto, certo? Associado em série, tá bom? A aplicação de células com correntes diferentes no circuito pode provocar superaquecimento. Então, pessoal, quando associamos células fotovoltaicas,
nós devemos associar células com características iguais, tensões de circuito abertos iguais, corrente de circuitos iguais, certo? Essa diferença de tensão de circuito aberto e também de corrente de curto-circuito pode provocar superaquecimento na estrutura. E aí, o meu painel fotovoltaico, por exemplo, pode apresentar defeitos por aquecimento e perdas de rendimento também, tá bom? Deste modo, a aplicação de células diferentes no mesmo conjunto não é recomendada, certo? Como eu falei. Além da associação série, as células podem ser associadas também em paralelo, tá bom, pessoal? Vamos ver a partir de agora. A associação paralela de células fotovoltaicas, pessoal, é realizada quando os terminais positivo e negativos das células são interligadas entre si. É como se eu tivesse, ó, eu tenho uma célulazinha aqui, tem outra célulazinha aqui, e eu vou rearranjando várias células em paralelo, tá bom? Não mostrei como é que ficaria a associação série nos slides anteriores para as células em série, mas ficaria basicamente assim, eu tenho uma célula aqui, a próxima célula aqui, a próxima célula aqui, isso daí seria um arranjo série de células fotovoltaicas, tá bom? Este tipo de associação, no caso, o tipo da associação paralela para células fotovoltaicas, tem por objetivo o aumento da corrente elétrica de curto-circuito, ou aumento da corrente elétrica do circuito também, certo? Mantendo a tensão sempre constante, ok? Então, a corrente final do conjunto será o quê? A soma das correntes de cada uma das células ligadas em paralelo, ok? Beleza? Então, pessoal, ainda considerando células idênticas com a mesma irradiação solar, a associação paralela de células fotovoltaicas eleva a corrente de curto-circuito, como eu tinha falado no slide anterior, certo? Porém, o valor da tensão do circuito aberto permanece a mesma, certo? Então, é só a gente lembrar do tipo de associação, né? Se a associação é paralela, a tensão ela tende a permanecer fixa, certo? E se as células têm a mesma tensão do circuito aberto, a tensão do circuito aberto do conjunto final será a mesma para uma célula individual, mas a corrente de curto-circuito será maior do que para uma célula analisada individualmente, ok? Tranquilo? Porque aqui eu vou ter, ó, a corrente aqui da minha célula, por exemplo, da minha célula 1, aqui a corrente da minha célula 2, aqui da minha célula 3 vou ter também outra corrente, e a corrente final será a soma destas correntes, como a gente viu na equação anterior, tá? Então, eu tenho aqui um gráfico, tá bom, pessoal? Com relação às células ligadas em paralelo. Então, eu tenho aqui a curva característica das células A e B individualmente, certo? Vistas individualmente. E quando colocamos elas em paralelo, eu tenho aqui a curva verde. Então, podemos ver aqui que eu tenho uma elevação da minha corrente de curto-circuito, mas eu mantenho a corrente de circuito aberto do conjunto fixa, ok? Tranquilo? Diferente da associação série, que tinha um comportamento inverso. Beleza? E também, consequentemente, eu vou ter uma mudança aqui no meu ponto de joelho ou no meu ponto de máxima potência, ok? Pessoal, não é recomendada a associação de células fotovoltaicas com tensões de circuito aberto distintas, como também não é recomendada a associação de células fotovoltaicas em série com correntes de curto-circuito diferentes, tá? Este tipo de associação podem provocar, no caso, colocando células de tensões de circuito aberto diferentes, correntes reversas no conjunto, certo? E uma célula com menor tensão será a carga de uma célula com maior tensão, ou seja, aquela célula que tem uma tensão de circuito aberto ou uma tensão de máxima potência maior será o quê? Uma fonte para a célula que tem a tensão de circuito aberto ou tensão de máxima potência menor, certo? E aí o fluxo de corrente vai partir da célula com a maior tensão de circuito aberto para a célula de menor tensão de circuito aberto, ok?
A célula de menor tensão receberá a corrente da célula de maior tensão e isso pode também provocar superaquecimento ou até incêndio das células devido a faíscas, que podem ocorrer devido a sobretensões, certo? Ou sobretensão de uma célula em relação à outra, ok, pessoal? Então, sempre recomendado utilizar tanto em série quanto em paralelo células idênticas, certo? Para que elas tenham também a mesma quantidade de radiação solar a ser absorvida, tá bom, pessoal? Desculpa que o slide eu fico tracejando aqui algumas partes do slide e aqui ficou meio torto, me desculpe aí, pessoal, viu? Mas a explicação é essa, tá? Não podemos colocar células fotovoltaicas em paralelo com tensões de circuito aberto diferentes e nem podemos associar células fotovoltaicas em série com correntes de curtos-circuitos também diferentes, porque pode haver ocorrência de sobreaquecimento e aí eu vou ter perda de rendimento da minha célula ou pode até haver incêndios, ou seja, o superaquecimento pode ser tão grande que a célula fotovoltaica pode entrar mesmo em combustão, certo? Alguns fatores externos, pessoal, influenciam no funcionamento das células solares. E a gente vai ver quais fatores são esses, certo? Os principais fatores ambientais ou externos às células fotovoltaicas que influenciam no seu desempenho são a temperatura e a irradiância solar. Ok, pessoal? A radiância solar, vamos entender como radiação solar que pode ser absorvida pela célula, ok? A temperatura, pessoal, é um parâmetro muito analisado nos sistemas físicos, pois o aumento da energia térmica aumenta a vibração das moléculas, né? Provocando perdas de energia. Pode provocar perda de energia em alguns casos, tá? Geralmente, em termodinâmica, máquinas térmicas, a temperatura é um fator determinante para melhorias no rendimento das máquinas térmicas. Mas quando nós falamos de componentes elétricos, o aumento da temperatura muitas vezes não é desejado, ok? Porque aí eu vou ter mais perdas e menor rendimento do meu sistema elétrico, tá? O aumento da irradiância incidente e da temperatura ambiente produz o aumento da temperatura da célula, ok, pessoal? A irradiância ela pode ser benéfica, porque eu vou ter uma maior quantidade de energia sendo absorvida, mas também essa irradiância em excesso, por exemplo, pode aumentar a temperatura interna da célula, ok? Provocando perdas na célula, diminuindo o rendimento, ok? Tranquilo? O aumento de temperatura da célula tende a reduzir a eficiência da célula fotovoltaica. Por quê? Porque eu vou ter mais perdas por efeito térmico da minha célula e eu não vou ter uma melhor condução da corrente elétrica pelo sistema da célula fotovoltaica com a carga, ok? Tranquilo? A quantidade de potência que é transferida até a carga, ela tende a ser menor com o aumento da temperatura e nós vamos ver por quê, tá? Isso ocorre devido à redução da tensão nos terminais da célula com o aumento da temperatura, enquanto a corrente pouco se altera, certo? Pessoal, a temperatura ela vai ser determinante a modificar a tensão da minha célula fotovoltaica, certo? E quanto maior a temperatura, menor será a tensão dessa minha célula fotovoltaica, ok? Tranquilo? Nós vamos ver a equação que rege essa redução da tensão mais à frente, ok? Mas é muito parecida com a relação da resistência com relação à temperatura, ok? Tranquilo? Porém, a corrente de saturação da célula tende a ser maior, certo? Fazendo com que a tensão de circuito aberto apresente um valor menor. Pessoal, eu não vou me ater muito a essa corrente de saturação, mas essa corrente de saturação aqui, ela depende da energia térmica que é absorvida pela célula, tá? Então, quando eu tenho mais energia térmica sendo absorvida, essa corrente de saturação tende a ser maior devido ao quê?
as cargas elétricas ganham energia dessa energia térmica que está sendo absorvida e essa corrente de saturação ela tende a ser maior, tranquilo? Mas a tensão de circuito aberto tende a ser menor, ok? Por quê? Porque vai ser uma característica do material, tá? Outro ponto a ser analisado, pessoal, é a característica do material usado na célula, de acordo com o seu coeficiente de temperatura. Então, a tensão de circuito aberto, ela diminui com a temperatura e também com relação à característica do material utilizado na produção da célula fotovoltaica, certo? Com relação ao seu coeficiente de temperatura, certo? Os materiais hoje utilizados como o silício apresentam coeficientes de temperaturas negativos, de modo que a tensão do circuito aberto tende a reduzir com a temperatura. Então, pessoal, por apresentar esse coeficiente de temperatura negativo, quanto mais eu aumentar a temperatura, menos tensão do circuito aberto a minha célula vai ter, ok? Então, pessoal, por exemplo, para o silício cristalino, por exemplo, desculpe, pessoal, olha aqui a redundância. Para o silício cristalino, apresenta um coeficiente de variação de tensão, não de tensão, certo? De tensão, em torno de menos 2,3 milivolts por célula por grau Celsius, ou uma taxa de 0,37%, no caso negativo, né, de menos 0,37% por grau Celsius, em relação à tensão do circuito aberto. Então, a cada grau Celsius aumentado na célula, eu vou ter uma redução na tensão do circuito aberto em torno de 0,37%, tá? Então, para determinar a tensão de saída da célula de acordo com a temperatura, pessoal, nós podemos usar essa equação aqui, ó. A tensão do circuito aberto em função da temperatura vai ser o quê? A tensão do circuito aberto nas condições padrão, que a gente chama de condições STC, vezes 1, mais o coeficiente de temperatura do meu material, que no caso do silício é negativo, né? Vezes a temperatura da célula menos a temperatura padrão, que é 25 graus Celsius, tá bom? Então, se eu quiser saber matematicamente qual é a tensão de circuito aberto da minha célula fotovoltaica, eu preciso ter os parâmetros de STC, da temperatura e o coeficiente de temperatura do material, tá? Então, como eu falei, ó, onde beta é o coeficiente de variação de tensão, certo? Com relação à temperatura. A tensão de circuito aberto STC é a tensão de circuito aberto em condições de testes, em padrão de testes. T é a temperatura da célula e VCOT é a tensão do circuito aberto em uma determinada temperatura T, ok? A corrente de curto-circuito, pessoal, varia muito pouco devido ao seu coeficiente de temperatura ser bastante baixo, certo? Para as células fotovoltaicas, ok? Então, para o silício cristalino, esse coeficiente de temperatura com relação à corrente é em torno de 0,04 miliampere por centímetro quadrado vezes graus Celsius, ou uma elevação de corrente de curto-circuito em torno de 0,01% por grau Celsius. Então, a variação aí da corrente de curto-circuito é muito pequena com relação à variação da tensão de circuito aberto da minha célula fotovoltaica com relação à temperatura, tá bom? Então, pessoal, com a redução significativa da tensão, a potência de saída e o rendimento da célula também se reduz, né? A gente modifica aí o ponto de máxima potência, não é isso? E o comportamento da curva corrente em função da tensão é visto da seguinte forma. Eu vou ter isso aqui, ó. À medida que eu vou aumentando, ó, a temperatura está aumentando nesse sentido. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, o que é que acontece com a tensão do circuito aberto? Ela vai o quê? Ela vai reduzindo. Então,
Com essa redução da tensão do circuito aberto, eu modifico aqui o meu ponto de joelho e a minha potência a minha potência máxima da minha célula também tende a se reduzir, ok? As variações da corrente de curto-circuito são baixas, mas a variação da corrente de máxima potência ela é significativa, ok? Tranquilo? Apesar da tensão do circuito aberto também apresentar uma variação significativa para baixo, ok? Então, já a irradiação solar, quanto maior a radiação solar, pessoal, captada, maior será a corrente no circuito. Então, a temperatura influencia na tensão do circuito aberto e a irradiação solar vai influenciar na corrente da minha célula, certo? Tranquilo? Na corrente do circuito, na corrente da célula, ok? Isso acontece, pessoal, devido à maior energia disponível para as células solares absorverem, ok? Tranquilo? A corrente de curto-circuito, pessoal, no caso, aumenta à medida que a irradiância se eleva, podendo ser determinado por a corrente de curto-circuito a uma determinada radiação, certo? A um determinado nível de radiação é o quê? É a corrente de curto-circuito em condições padrão, ou condições STC, vezes a minha irradiância, certo? Em watt por metro quadrado, certo? Do meu ambiente, dividido pela irradiação em condições padrões de teste, que a gente chama de condições STC. Ok, pessoal? Então, se eu tenho uma redução aqui da radiação do ambiente, eu vou ter uma redução da minha corrente de curto-circuito. Se eu tenho um aumento da minha irradiação do ambiente em watt por metro quadrado, eu vou ter um aumento da minha corrente de curto-circuito, tá bom? Ok? Pessoal, falando da equação anterior, né, da corrente de curto-circuito, onde STC é a corrente de curto-circuito, né, em condições padrão de teste, certo? Em amperes. O STC é a irradiância solar em condições de teste em torno de 1000 watts por metro quadrado, certo? Aqui são padrões STC, tá? Quando a gente procura no datasheet da célula fotovoltaica a condição padrão de irradiação ou de irradiância é 1000 watts por metro quadrado, ok? Geralmente. Como valor de referência. E IRR é a irradiância do local em watt por metro quadrado e ISC é a corrente de curto-circuito relativo ao IRR do local, certo? Ou a irradiância do local. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, são as curvas características quando eu tenho o aumento da irradiância. Então, quando eu tenho o aumento da irradiância aqui, eu vou ter um aumento do quê? Da minha corrente de curto-circuito. E a tensão de circuito aberto, ela tem uma pequena variaçãozinha, quase que insignificante, ok? Por quê? Porque a irradiação, ela vai influenciar mais na minha corrente de curto-circuito e também na minha corrente circulante pela célula. E também modifica o ponto de joelho aqui, ou o ponto de máxima potência, ok? A irradiância é por ter uma maior disponibilidade de radiação solar, eu posso ter melhorias com relação à potência que pode ser gerada pela célula. Tranquilo? Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre as tecnologias empregadas nas células fotovoltaicas, certo? Pessoal, como nós vimos nessa aula, as células fotovoltaicas são constituídas de materiais semicondutores, basicamente. E esses semicondutores geralmente são dopados por elementos com excesso ou com déficit de elétrons para que ocorra o efeito fotovoltaico, certo? As tecnologias, pessoal, são divididas na literatura, em geral, em 3 gerações. Ó. A primeira geração, ou células cristalinas, certo?
como o silício poli e monocristalino, ok? Célula de segunda geração são células constituídas de filmes finos de materiais semicondutores, certo? Com deposição em uma determinada superfície. E as células de terceira geração ou de multijunção são aquelas células que tenderão a aproveitar mais do espectro eletromagnético, fugindo da faixa da luz visível. E aí eu posso entrar em outras faixas, como infravermelho e ultravioleta, por exemplo. Certo? Eu vou explicar cada uma desses tipos de células nos próximos slides. Pessoal, as células de primeira geração ou células cristalinas são aquelas constituídas de wafers, certo? De material semicondutor. Esses wafers, pessoal, quando a gente olha lá o nosso módulo, o painel fotovoltaico, são aquelas estruturas planas em cor geralmente azul ou da cor preta, certo? Que são basicamente o silício policristalino ou o silício monocristalino, certo? Tranquilo? Então, como eu falei, ó, esses wafers são basicamente superfícies planas, sólidas, postas em contato. E contato com quem? Com aquelas superfícies metálicas que fazem a interface com a célula para a condução da corrente elétrica pelo circuito e também pela célula fotovoltaica, ok? Então, geralmente, pessoal, as células cristalinas são constituídas de silício, policristalino e monocristalino. Esses daqui são consolidados em mercado, tá? É o que são encontrados nas células modernas, tá? E o arsenato de galho, certo? Que não é muito comum na produção de painéis fotovoltaicos, ok? E ainda é considerada um material semicondutor experimental, ok? Pessoal, nas tecnologias usadas hoje, utilizadas em mercado, com respeito à primeira geração, o silício é o material mais utilizado na constituição das células fotovoltaicas, tá? As células de silício monocristalino, esse Mzinho aqui significa que é de monocristalino, podem apresentar maior rendimento, chegando em torno a 25% em alguns casos, certo? O silício monocristalino é basicamente um cristal de silício praticamente puro, certo, pessoal? Então, não tem muitas imperfeições como o silício policristalino. E aí, a absorção da energia solar irradiada pode ser mais facilitada, né? Melhorando assim a conversão da energia solar em energia elétrica, tá? As células de silício policristalino hoje apresentam rendimento em torno de 16 a 18%. Algumas podem apresentar 19%, 20%, depende do tamanho da célula e da potência que a célula é construída. Muitas vezes, um número maior de células no meu painel fotovoltaico tende a melhorar um pouco a eficiência quando eu trabalho com células policristalinas, ok? E aí eles apresentam, às vezes, ou geralmente, né, eficiências menores que o silício monocristalino. Mas essa diferença é muito pouca, tá? Em relação à geração de energia elétrica por geração fotovoltaica, ok? Beleza? Mas a explicação por ter rendimentos menores é devido a imperfeições que o silício policristalino apresenta, certo? Como eu falei, o silício monocristalino é uma estrutura cristalina praticamente pura e com poucas imperfeições. Já o policristalino não. É uma estrutura também cristalina, mas com algumas imperfeições na superfície. Quando a gente vê a diferença de um para outro, a gente vê que o monocristalino tem uma cor bem escura, né? E bem uniforme, e o policristalino tem uma cor azulada e uma desconformidade na sua superfície, certo? Eu acho que eu tenho uma imagem aqui nos slides para vocês verem a diferença. Aí, mas as células, no caso, né, as células policristalinas são as mais utilizadas, pois precisam de um processo de fabricação menos rigoroso,
certo? Então, as células policristalinas, por apresentarem essa fabricação menos rigorosa, os painéis fotovoltaicos policristalinos são mais em conta, ok? São mais baratos. As células de arsenato de galho superam as células de silício monocristalino e também das células de silício policristalino, podendo chegar a uma eficiência de 30%. Porém, ainda são economicamente inviáveis, mais utilizados em casos específicos, como a utilização em satélites de comunicação, certo? Beleza? Então, as células de arsenato de galho têm melhor eficiência, mas são aplicáveis a condições específicas, certo? Por não serem ainda, mercadologicamente falando, viáveis para serem utilizados nos sistemas fotovoltaicos, tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, ó, a diferença da célula policristalina com as suas imperfeições na sua superfície e a célula monocristalina com quase nenhuma imperfeição na sua superfície, ok? Então, dá para ver aí a diferença, tá? A construção de células de segunda geração ou de filmes finos baseiam-se, pessoal, na reposição sequencial de materiais semicondutores em camadas, certo? Tranquilo? Este tipo de célula não depende de um tratamento sofisticado com materiais ultrapuros, como, por exemplo, do silício monocristalino, certo? Ok? A técnica apresenta também baixo consumo de materiais semicondutores. Como é um filme muito fino, a camada que fica sobre a superfície, que esse filme vai ficar alojado, é muito, muito fina. Então, a quantidade de material a ser utilizada nesse filme é muito baixa, certo? E aí é uma vantagem em termos de economia com material semicondutor, né? O material semicondutor, pessoal, pode ser depositado com técnicas de deposição a plasma, certo? Deposição manual com aderência por calor, entre outras técnicas de deposição, certo? Então, os filmes finos, a deposição de materiais por filmes finos, podem ser feitas através dessas técnicas, certo? Geralmente, para células fotovoltaicas, a técnica mais usual é essa daqui, ó, deposição manual com aderência por calor, ok? Essas técnicas mais sofisticadas, como deposição a plasma, por exemplo, elas são mais complexas, certo? Os exemplares de segunda geração, ó, que a gente pode citar, o silício amorfo, que é uma camada de silício, né, de uma camada fina de silício, certo? Telureto de cádmio, certo? Células de telureto de cádmio e células, não télulas, eu ia falar télulas, células de selenetos de cobre, índio e galho. São exemplares de células de segunda geração, ou seja, filmes finos alojados em uma determinada superfície desses materiais semicondutores, tá? Estas células ainda apresentam baixa eficiência com relação aos de primeira geração, sendo assim pouco recomendado a sua comercialização, certo, pessoal? Então, por apresentarem baixo rendimento, não tem uma grande aceitação mercadológica ainda com relação às células de primeira geração, que são os wafers, basicamente de silício poli e monocristalino, ok? Pessoal, finalizando aqui a questão das tecnologias das células fotovoltaicas, as células de terceira geração ou de multijunção são células que apresentam várias junções PN de materiais diferentes, certo? Cada junção PN, pessoal, irá responder eletricamente a comprimentos de ondas diferentes. Então, se eu tenho comprimentos de ondas diferentes, eu vou ter frequências de radiação também associadas para cada uma das junções PN, certo? No caso, frequências de radiação diferentes, certo? Que podem ser captadas. Desta forma,
ocorre a versatilidade no processo de captação de energia eletromagnética, não se detendo somente à luz visível. E aí eu posso entrar em outras faixas. O infravermelho, o ultravioleta, por exemplo, pode ser captado e essa energia ultravioleta e também infravermelha também poderá ser componente para o processo do efeito fotovoltaico, certo? E aí eu vou ter uma melhoria no rendimento da minha célula fotovoltaica com relação às células de primeira geração, tá? Estas células, pessoal, têm a perspectiva de chegar a um rendimento em torno de 30%, ok? Justamente devido a essa ampliação no espectro eletromagnético que pode ser absorvido, ok? Pessoal, a tecnologia das células fotovoltaicas de terceira geração também se baseiam em deposição de filmes finos de materiais diferentes com várias junções PN, certo? Os diferentes materiais, pessoal, utilizados nessas células de terceira geração são responsáveis por absorção de ondas em frequências distintas. E aí eu tenho uma diversificação do espectro eletromagnético que pode ser absorvido, tá? Esta tecnologia pode ser promissora para a geração de energia elétrica, visto que eu posso absorver outros comprimentos de onda e aí eu posso ter uma melhor geração de energia elétrica pelo efeito fotovoltaico também, certo? Porém, esta tecnologia ainda é bastante cara, certo? E não está disponível em mercado, mas são tecnologias em estudos laboratoriais, ok? E aqui, pessoal, eu tenho uma representação de uma célula de terceira geração, ó. Eu tenho aqui, ó, a célula do topo, certo? Que vai ser responsável por um determinado comprimento de onda. Eu vou ter a célula aqui do meio de arsenato de galho aqui, que vai ser responsável por absorver um outro comprimento de onda. E aqui eu tenho uma célula com base em germânio, certo? Que vai ser responsável por absorver um outro comprimento de onda. Aqui eu acho que é galho, a primeira camada no caso, né? Galho, índio e fósforo, né? Nessa célula aqui. E aqui na curva, ó, eu posso mostrar que eu tenho aqui a faixa de luz visível, né? Mas a célula também pode absorver, ó, outras frequências, ó. Outras frequências aqui, além da luz visível, certo? E aí, diversificando a célula com relação à absorção dos comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Ok? Tranquilo? Pessoal, por hoje é só. A aula de hoje sobre efeito fotovoltaico, tecnologias de células fotovoltaicas e do modelo da célula fotovoltaica encerra por aqui. A próxima aula nós vamos começar a falar sobre sistemas fotovoltaicos, no caso dos tipos, né? O tipo isolado e o conectado à rede, e também o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos isolados. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vou descompartilhar aqui para me despedir de vocês. Então, pessoal, muito obrigado. Estou iniciando aí 2021 com mais uma aula de captação de energia solar. Espero que vocês aproveitem aí essa aula e as demais aulas do canal. Muito obrigado aos inscritos aí de 2020 que começaram a seguir o canal. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tchau, valeu.